Pronto, estamos gravando mais um estudo do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, no Ceará. E hoje nós vamos estudar mais um tema do Evangelho. Hoje, dia 7 de maio. Então, um abraço para vocês, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo e aqueles que estão vendo a gravação também. Meus amigos, hoje nós vamos estudar a mensagem da conversa com Nicodemos, né? Jesus e Nicodemos. Vamos começar. Então, hoje é um dia muito especial porque esse tema, muito provavelmente, vai nos render algumas reuniões. E hoje nós vamos ter essa visão panorâmica, né? O nosso amigo Antônio trouxe um material sugestivo muito interessante, né? E aí a gente vai usá-lo como referência para a gente começar hoje o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece, então, inicial. Lili, você pode fazer? Posso sim. Então vamos relaxar um pouquinho nesse início de nossas atividades, para que a gente possa conectar com nossos amigos espirituais e pedir uma iluminação, para que a gente possa, através do estudo desta noite, que é esse momento desse encontro de Jesus com Nicodemos, que cada palavra do nosso mestre, que os diálogos nos inspirem e que nos tragam lições importantes para o nosso dia a dia. Agradecemos a todos os amigos espirituais que estão neste momento certamente nos ajudando, nos trazendo paz, equilíbrio, discernimento. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, nós vamos agora compartilhar com vocês a nossa passagem, né? É um trecho longo, né? Mais longo, principalmente se a gente comparar com o último trecho que a gente viu, né? Então, é preciso ter bastante atenção nesse momento para a gente tomar contato com a mensagem, entender, né, os fatos, como ocorreu a conversa, né? E para isso a gente vai até usar o recurso, depois da gente fazer a leitura da passagem, tem um vídeo da passagem bem bonito, que é bem fiel ao texto, né, feito pela igreja Mórmon, né, igreja dos santos dos últimos dias, aliás. De Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Isso, exatamente. E aí eu vou compartilhar então aqui com vocês a minha tela, com esse material que já está lá no grupo, para quem quiser. Que o nosso amigo Antônio preparou, e tem a passagem, né? Na tradução de Haroldo e na tradução da Bíblia de Jerusalém. Amigo Antônio, você pode fazer a leitura da passagem? Posso. Jesus e Nicodemos, João 3, 1, 21. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, né, de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que, se alguém não for gerado de novo ou do alto, e contar entre chaves é uma outra tradução possível, né? Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que, se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: como pode ocorrer estas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma, de tal modo o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em Deus. Então, essa é a nossa passagem. Quanta coisa, né, Antônio? Muita, 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 muita. Quanta profundidade, qualquer versículo desse teria muito assunto, tem muito assunto para a gente trabalhar. Poucas passagens assim eu vejo que tem tantos simbolismos, tanta coisa interessante. A gente vai ter aqui realmente que nos disponibilizar um bom tempo, né, para a gente discutir. Ainda tem aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Só que, como a passagem é longa, e eu vi que tem um quadro comparativo que você fez, né, Antônio? O que é que você acha? Você acha que a gente deve ler mesmo a Bíblia de Jerusalém ou já vai para o quadro? O grupo é que decide, né? Eu acho o texto muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Talvez fosse melhor, né? Mas o grupo é que decide. Ou talvez fosse melhor ir para o quadro e depois cada um que já tem a passagem tanto no celular como aqui pode ler com mais calma, né? Porque na comparação a gente só colocou aquilo que está diferente, né? O resto é basicamente a mesma coisa, né? Perfeito, eu realmente concordo também, Larissa também. Irvina, minha amiga, seja bem-vinda, boa noite, querida. Boa noite, Irvina, boa noite, Israel. Israel, boa noite. Boa noite, amigos. Então, aqui está o quadro comparativo, né? Você pode nos falar um pouco, Antônio? Sim. Aí nessa primeira coluna nós temos os versos, né, ou versículos, né? E nós temos o Novo Testamento, HDD é Haroldo Dutra Dias, tá? E a Bíblia de Jerusalém. Então, no versículo 1, no Novo Testamento do Haroldo, diz Nicodemos, líder dos judeus. E na Bíblia de Jerusalém diz Nicodemos, um notável entre os judeus. Tá? No verso 3, o Haroldo coloca, amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto,
E a Bíblia de Jerusalém diz, em verdade te digo, quem não nascer do alto. Né? No versículo 4, o Novo Testamento do Haroldo coloca, porventura, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe ser gerado? E a Bíblia de Jerusalém coloca, poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? No versículo 5, na tradução do Haroldo, se alguém não for gerado de água e espírito. E na Bíblia de Jerusalém, quem não nascer da água e do espírito. Né? Então, são comparações que a gente está fazendo, que conforme a tradução, o sentido da interpretação pode alterar completamente, certo? No versículo 8, lá no Haroldo tem, o espírito sopra onde quer, ouves a sua voz. Né? E na Bíblia de Jerusalém, o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído. Então, nós temos espírito interpretado, traduzido como vento, lá na Bíblia de Jerusalém, né? E voz como ruído, né? Nessa comparação. Né? No versículo 15, lá no Haroldo tem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. E na Bíblia de Jerusalém, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Olha como altera o sentido, né? Aí o versículo 19, na tradução do Haroldo. E os homens amaram mais a treva do que a luz. E na Bíblia de Jerusalém, mas os homens preferiram as trevas à luz. No versículo 20, que é o penúltimo, na tradução do Haroldo. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. E na Bíblia de Jerusalém, pois a quem faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. E no último verso, dá para subir um pouquinho isso, no último verso está colocado lá na tradução do Haroldo, as suas obras sejam manifestadas porque foram trabalhadas em Deus. E na Bíblia de Jerusalém, que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, esse é o quadro comparativo que a gente notou de diferenças mais assim, acentuadas entre as duas traduções. Nossa, muito bom, muito importante, viu, Antônio? Porque realmente, poucas vezes eu vi diferença assim tão grande nas opções de tradução, em alguns versos aí, quando a gente for ver, né, a gente vai ter que realmente olhar as duas traduções para entender o sentido. Muitas vezes vai mudar, né, bastante, como você falou. Então, gente, agora queria propor para a gente montar mais ainda o cenário dessa cena, dessa conversa na nossa mente, que a gente pudesse ver o vídeo, né? O vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês. É muito bonito. E é bem fiel ao texto. Bem fiel ao texto, então realmente vai nos ajudar muito no nosso estudo. Vou compartilhar aqui com vocês. O Adalberto falou aqui, de água é feito de água, da água é a origem. Já trouxe aqui a interpretação, nós vamos chegar lá, viu, Adalberto? A água é um símbolo bem profundo nessa passagem, muito profundo mesmo. Tem significados bem interessantes. Vamos lá compartilhar com vocês. Jesus ensina a respeito de nascer de novo. Tá aparecendo? Tá, né? Vou colocar aqui em tela cheia e vou dar play para vocês. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer
Gente, eu vou recomeçar, peço desculpas, porque o vídeo estava acelerado, eu não percebi. Perdão, perdão. Eu ia perguntar, que apressadinho é esse, Nicodemo? Não é? O mestre sempre tão calmo, né? Nossa Senhora. Ai, evangelhos apressados. Mas vamos lá agora, na velocidade normal. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta:
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Legal, né, gente? Muito bom. É muito, muito emocionante. Mas se vocês se lembrarem, no dia, e foram olhar no celular, no grupo, no dia 6 de fevereiro, eu mandei esse vídeo para vocês e eu comentei quanta simbologia e beleza nessa passagem. Eu me emocionei muito lá quando eu vi essa passagem. Emocionante. É muito rica mesmo, viu? É emocionante mesmo, gente. Quando ele fala que a luz veio ao mundo e o homem preferiu as trevas e assim, falando um pouco sobre o vídeo em si, né? Se vocês perceberem como é bem construído, bem pensado, né? A cena ali, eles colocaram eles próximos, Jesus e Nicodemos ali perto de um tanque com água, justamente porque tem a ver com a passagem. O Ao vento. mesmo tempo, alguma vegetação ali, e tem uma hora que chega uma ventania, né? Porque eu também, conversando com os elementos da passagem, olha como a Ivina até colocou, gosto da analogia com o vento, né? Então, isso aqui é uma produção audiovisual, assim, perfeita. Eu que gosto muito dessa área, vocês viram que eles não simplesmente pegaram a cena e fizeram algo, só o texto. Eles adicionaram outros elementos visuais que contribuíram para o texto ser mais valorizado ainda, né? Além da atuação muito singela dos dois atores, né? Muito legal, gente. Lili, você ia falar alguma coisa? Não, eu só falei do vento. Quando você falou da água, né? O vento foi realmente bem interessante. É verdade, Eu acho que verdade. deu mais vida, como você falou, deu mais vida ao diálogo, né? A penumbra, o Haroldo Dutra fala muito dessa penumbra, né? Que inclusive que realmente confundiu Nicodemos, que era exatamente na cabeça de Nicodemos estava essa escuridão, porque ele estava muito confuso. Cada palavra de Jesus ele ficava surpreso e confuso, né? Muito intrigado mesmo, e, e realmente esse ponto de ter sido, né, à noite, né, ali, a luz das candeias, das lamparinas, dos lampiões, dá à cena todo um simbolismo. Mas vamos lá, né? Alguém quer falar mais algo, Antônio? Não, é porque eu fico assim tentado, né? Você falou assim que é a noite, as candeias, dá todo um simbolismo, né? E moralmente todo um significado, né? A noite. Perfeito. Porque Nicodemos, inclusive, já foi à noite para não se expor, né? Exatamente, tem uma razão circunstancial, e ao mesmo tempo, como o Antônio falou, certamente essa procura à noite também tem um significado espiritual, né, Antônio? Não tenho nem Exatamente. dúvida. Eu vou compartilhar novamente aqui o documento,
e a Irvina colocou aqui, que tem todo um zelo com os elementos, emocionante. A escuridão e a penumbra de nosso ser ao estar distante. Aí já começamos a interpretar, né? É impossível, a gente fica já faz automaticamente esse trabalho de interpretar, né? Muito embora hoje a gente vai dar início, né, esse trabalho, como a gente vê aí, o Antônio já facilitou para a gente, separou. Aí, Antônio, eu só acrescentei algumas coisas que eu coloquei em azul, porque até tem algumas dúvidas que eu queria compartilhar com você, com vocês, aí por isso que eu incluí. Mas, em geral, esses elementos que o Antônio separou, vamos dar uma olhada. Você quer falar, Antônio, sobre eles? Não, Ou... só dizer que foi só uma sugestão, né? A sugestão é para ser alterada Sim, mesmo, discutida, analisada por todos do grupo, certo? A gente só perfeito, amigo. não quer para a gente ganhar tempo e adiantar um pouco, entendeu? Ah, demais, eu agradeço demais. E aí, reforço também para o pessoal, se vocês quiserem incluir algum outro elemento, fiquem à vontade também nas leituras, né, individuais aí de vocês. Essa passagem eu acho que nos demanda, de fato, um estudo de cada um durante a semana, na medida do possível, porque realmente ela é muito profunda, né, e ela é longa. Então a gente precisa, esse material aí já está disponível, né, no grupo do WhatsApp. Eu posso mandar, vou mandar para o Adalberto por e-mail dele, e, e aí a gente tem esses elementos, ó, fariseus, Nicodemos, vamos ver um pouco sobre Nicodemos, né, entender essa figura. O O, fato de Jesus, o Haroldo sim, Dutra diz que quando ele fala, o Haroldo Dutra diz que quando ele coloca fariseu aí, ele já revela, é, já identifica Nicodemos, né? Do grupo social que ele faz parte, a crença que ele defende, a origem social, ele já revela um pouco de quem é Nicodemos, né? Da pessoa, da figura dele. e a posição de respeito, de destaque também, né? Isso. Hum, muito bom. Eu acho, enfim, aqui estão os elementos. Eu não vou ler todos, né? Mas eles estão aí. E aí, como eu falei para vocês, querendo acrescentar. Aliás, pelo que eu estou vendo aqui, acho que vai dar tempo. Tem algumas indagações aqui que o Antônio nos trouxe, que eu acho que é a parte essencial para hoje aqui, para a gente ir pensando. Eu achei muito interessante essas perguntas. Mas vamos ver aqui os elementos, só para a gente, depois, isso, olha, são 20 elementos, né? Então, isso é impossível a gente ver em uma só reunião. Então, quando a gente for dividir esse trabalho, né, os primeiros vão ficar para a próxima reunião, e talvez a gente tenha aí que ter 2 ou até 3 reuniões para ver. Talvez, talvez 2 só, né, porque a parte mais importante, assim, vamos dizer, mais interessante é a interpretação mesmo. Então, esses elementos, é bom que a gente tenha pesquisado, mas também não se ater tanto a essa pesquisa histórica, né, já ir buscando interpretar. Mas aí alguém vai ficar com esses estudos de fariseus, a gente já até viu, né, em outros estudos, mas é sempre bom recordar, né, essa corrente dos fariseus, o que é que as diferencia dos saduceus. O Nicodemos era um deles, né, dos fariseus. Jesus, ele veio até Jesus de noite, né, essa questão da noite também é um elemento importante, né, o porquê que ele teria vindo, enfim. Sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Um outro ponto também
bem interessante, porque é aqui que vai... É a partir dessa indagação que Jesus vai começar a trazer a lição, né? Mais à frente até Antônio trouxe uma pergunta interessante sobre isso. Mas não vamos antecipar, não. For gerado de novo ou do alto. Como o Antônio comentou, quando está em colchetes, é porque é uma outra opção de tradução também, né? Lembrando que a Bíblia de Jerusalém usa nascer de novo, né? E Haroldo usa gerado de novo. Todo verbo, é repetido várias vezes esse verbo, né? E toda vez essa tradução é feita dessa forma. Ver o reino de Deus, esse elemento do ver, do visual. Se alguém não for gerado de água e espírito. E aí, gente, já vão pensando aí, todos nós temos plena capacidade de pesquisar, não é algo difícil, não precisa trazer algo super complexo. Já vão observando aí o que é que vocês se identificam mais para poder pesquisar, quem assim quiser colaborar conosco. Então, estávamos aqui no 7º, né? Se alguém não for gerado de água e espírito, esses dois símbolos, o que foi gerado da carne, carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Aqui eu só estou fazendo a leitura para a gente ir identificando esses elementos, mas quem vai fazer a pesquisa e nós todos em conjunto vamos discutir esses pontos. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz. E lembrando que a Bíblia de Jerusalém usa o vento sopra onde quer, né? A gente vai ver que esse substantivo tem essas duas traduções mesmo. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Esse versículo aqui, é interessante que tem uma música que eu até reservei aqui, acho que eu vou passar no final para a gente ouvir, uma música do Tim e Vanessa chamada Verbos, que traz esse versículo aqui, é bem bonita. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. O que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos, é outro. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Então, é cada elemento mais profundo do que o outro, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, muito legal a gente fazer uma recordação sobre essa cena do Antigo Testamento, né? Que foi no Egito. Assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Eu vi, Antônio, que você até grifou, né, alguns pontos aqui. Não sei se por algum motivo. Esses que eu grifei é porque é a sugestão da interpretação do que está grifado, entendeu? Ah, sim, entendi. Se colocar só ali para não ficar meio sem sentido. Eu coloquei a frase e coloquei, às vezes, sublinhando aquilo que eu achei que deveria ser pesquisado, entendeu? Entendi, ótimo. Então, para a gente não demorar tanto aqui, seu filho unigênito, seja salvo por ele, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Essa parte final, ela é bem simbólica, bem profunda. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. E não vêm para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas. E o último, porque foram trabalhadas por Deus. Aí agora, Antônio, fica à vontade para trazer essas indagações que eu achei bem interessantes para a gente já ir pensando. Na realidade, essas indagações, elas são uma proposta, uma provocação, que elas devem não ser o início, mas elas devem ser uma consequência depois do estudo, né? Ah, entendi. Porque senão a gente vai inverter, entendeu?
Entendi. Por exemplo, a gente vai ter que ver qual o simbolismo do encontro do Nicodemos com Jesus, né? O que tem a ver, né, assim, a resposta que Jesus deu, né, no verso 3, em relação à afirmativa que Nicodemos fez no verso 2. Se você for analisar literalmente, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então tem que ter uma simbologia, tem um sentido embutido aí, né? Mas, e as demais perguntas, né? Isso só tem um sentido maior quando a gente começar realmente a decifrar os elementos, certo? Perfeito, amigo. E aí fica também como sugestão para que, se vocês tiverem também outras indagações, tragam e a gente vai incluindo. Mas a gente já vai pensando, né, os grupos já vão pensando, os grupos não, nós todos, né, vamos pensando, que eu estou acostumado no outro NEP, a gente divide em grupos. Com base já nessas perguntas, né, que não que a gente, como o Antônio falou, o objetivo não é responder agora, porque senão a gente inverte a ordem, né, mas elas são, para respondê-las, a gente precisa fazer essa pesquisa, né? Elas são um ponto de partida nesse sentido, só para a gente ter uma noção de que realmente, por exemplo, aqui nessa pergunta B, até por isso que eu incluí aqui essa parte em azul do item 4. Sabemos que vieste de Deus como mestre. Ismael, o Adalberto fez uma questão aí, depois ele falou assim, eu estou brincando, mas tem muito sentido o que ele perguntou. Tem todo sentido. Sim, já pode ser uma certo? questão aqui para a gente trazer. Verdade. Tem todo sentido, tá certo? Se realmente todos são filhos de Deus, por que é que Jesus se intitula Filho Unigênito? Então a gente está vendo claramente que isso aí é uma simbologia, né? É verdade. Se todos somos filhos de Deus, como só um é unigênito? Realmente, a gente precisa entender essa simbologia do que é esse filho unigênito, né? Aí Vina disse aqui, ótimo, Antônio, ter ligado essa perícope anterior. E sim, eu estava falando, né, que essa conversa de Nicodemos, essa conversa de Jesus com Nicodemos, é interessante que Nicodemos chega, fala uma frase para Jesus, e aí Jesus, de repente, entra numa elaboração a respeito de um tema, e a gente precisa entender, como o Antônio colocou ali, qual é a relação da resposta de Jesus, da fala de Jesus, com a fala de Nicodemos, sendo que ele sequer pergunta nada a Jesus, né? Ele fala, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É interessante, eu não cheguei a pesquisar muito sobre isso, mas eu tenho na minha mente uma proposta de interpretação, não sei se tem muito sentido. Assim, Vina, no final do material, a ligação com o perícope anterior, né? É possível efetuar alguma ligação entre esta e a perícope anterior? Uma pergunta interessante também. E aqui várias ligações entre versículos que a gente vai estabelecer, né? Mais alguma dúvida, fora essas que estão aqui, que vocês acham interessante da gente trazer? Algo que, por exemplo, o Adalberto já trouxe uma também, que a gente vai se indagar, mas com certeza deve ter muitas dúvidas nas mentes de vocês, assim como na minha. Mas algum ponto, assim, da passagem que os deixou mais intrigados, ou que vocês não entenderam da cena? Tem algo que me deixa intrigado, mas ela não é nem referente a simbolismo nem nada. Eu acho que é uma questão de tradução e que esse tipo de tradução me incomoda muito quando eu leio, inclusive a Bíblia, porque
não sei se é porque eu sou muito cartesiano nas coisas, mas tem uma parte, se você baixar aí, por gentileza, que ele fala assim, baixa mais lá para onde estava. Lá no final? No final, aí, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Só que, para mim, ele quer dizer se Deus não estiver com você. Só que, na verdade, ele utiliza uma terceira. Ao invés dele utilizar a segunda pessoa, ele utiliza uma terceira. Aí, quando eu leio a Bíblia, eu fico, ele quem? De que ele está falando? Entendeu? Uhum. Esses pontos que me. Aí é que fazem eu achar que é alguma coisa, quando na verdade não é. Entendi, Paulo. Entendi. É uma forma, realmente, uma forma de se falar o hebraico, até porque o hebraico, em algumas passagens, ele parece mais um verso do que, de fato, um diálogo, né? E o Nicodemos, por ser um doutor da lei, ele provavelmente, aí aqui no português é difícil perceber isso, mas provavelmente ele tinha um modo muito correto de falar, né? E Mas, muito correto, assim, né? estilizado de falar, entendeu? Mas o entendimento é esse mesmo, né? Se Deus não estiver com você. Tem um Se fato referindo. interessante, Paulo. Uhum. Tem um fato interessante na interpretação do Evangelho. Às vezes tem passagens que eles usam 4 tipos de verbos diferentes, porque Tem cada um tem vários. um ensinamento diferente. Então, fica mais claro a gente entender isso quando for para fazer a interpretação moral, sabe? Porque ora ele se dirige a um sujeito oculto, ora ele se dirige a um sujeito declarado, a um sujeito que está ali explícito, né? Então, essa construção de frase dentro da cultura hebraica era muito comum, né? Eles falam com a pessoa e, de repente, eles isolam a pessoa como se fosse uma coisa e se refere à coisa. Então, é uma composição literária muito comum na cultura hebraica, certo? Entendi. Muito bom. Ismael, tem uma questão aí, que até o Haroldo também levanta, que é, o gerar, que o Haroldo usa, e o nascer, né, que a Bíblia de Jerusalém, né, usa, e outras traduções. Porque o Haroldo considera que existe um erro de interpretação aí. Porque uma coisa é gerar, outra é nascer. Você pode ser gerado e nem chegar a nascer. Né? A gente acho que pode discutir depois, né? Essa Muito bom, Lili, você questão, falar isso. né? Realmente, o nascimento é diferente de ser gerado, né? Da concepção, né? Isso. É verdade, é verdade. Tem mais alguma dúvida em relação a esses pontos de tradução? Era até bom a gente ver logo, porque geralmente são as coisas que saltam mais aos olhos, né? Na hora de interpretar no primeiro ponto. Um é espírito, outro é carne. O Adalberto falou. Não entendi, Adalberto. Qual versículo você está se referindo? Aquele que Jesus fala, né? Que o espírito gerado do espírito e a carne da carne, né? Isso. Tem alguns outros pontos em relação à tradução, como a Lili falou, em relação ao verbo gerar e nascer, eu até comentei sobre a questão do espírito e vento, né? Espírito e vento, na verdade, é porque vem da palavra pneuma, que realmente tem esses dois significados no grego, né? Pode ser traduzido tanto como espírito como vento. O que é muito bonito, porque isso é muito utilizado, como o Antônio falou, como recurso, né, da linguagem hebraica,
para dar um simbolismo, uma poesia, né? O espírito é ao mesmo tempo espírito, ao mesmo tempo vento, ou seja, é volátil, ele não tem forma, né? Não tem, ele se manifesta no mundo. Enfim, a gente depois vai ver com o significado desse verso aqui, que é bem profundo. Mas, meus amigos, se vocês não tiverem mais... Olha, aqui, a carne é gerada várias vezes, o espírito só nasce uma vez. Ah, entendi. Entendi agora, Adalberto. Realmente, né? Espíritos têm uma origem, a carne não. Nós reencarnamos várias vezes, né? Muito bom. Se vocês não tiverem nenhuma mais dúvida, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Até comentei no início. Deixa eu colocar aqui na tela. Mas tem alguma dúvida mais, algum ponto? Eu não quero cortá-los também. Se restar tempo, a gente pode tentar responder as perguntas com o que a gente sabe agora, antes de se aprofundar, por exemplo, para depois ver a evolução, né, do que a gente aprendeu. Não sei. Eu acho... Tá dando eco. Pronto. É como o Antônio comentou, eu acho que essas perguntas elas vão ficar mais tranquilas para a gente quando a gente fizer com paciência esse trabalho de pesquisa. E para isso, gente, eu apresento a vocês a nova ferramenta de pesquisa do NEP. É bom que a gente tenha esse tempinho agora, que aí eu posso mostrar para vocês o quão fácil é a gente pesquisar atualmente, né, utilizando essas ferramentas. Óbvio que isso não substitui, né, a gente pegar o livro físico, os dicionários e pesquisar as nossas bíblias, os nossos livros, os acervos para quem tem, mas isso facilita demais. Por exemplo, eu estava olhando aqui a nossa passagem hoje. Essa ferramenta, ela está em fase de testes, né? Então, pode ter alguns erros. Tá aparecendo aí para você, tá, né? Então, pode ter alguns erros, mas é já bom que a gente vá utilizando ela. Por enquanto, tá esse nome, NEP Search, é a ferramenta de pesquisa do NEP. Já existe no site do NEP Brasil, se vocês entrarem lá em nepbrasil.org, eu ter mostrado para vocês, aqui na aba Pesquisando Evangelho, já existe essa ferramenta de pesquisa. No entanto, ela vai fornecer só os livros e capítulos que falam desse versículo ou esse trecho do Evangelho. Aqui, nessa nova ferramenta, é muito mais completo. Eu já coloquei a nossa passagem aqui, ó, João, capítulo 3, que você não tem só o Novo Testamento, aqui na ferramenta antiga era só o Novo Testamento, ó. Os Evangelhos, Atos, as cartas e Apocalipse. Aqui não, aqui tem Antigo Testamento também, de Gênesis a Apocalipse. E aí, procurando por João capítulo 3, versículo 1 a 21, que é o nosso, a primeira coisa que aparece é o texto evangélico, e aí tem várias versões aqui, ó, de traduções. BJ é Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, Almeida, revisada e atualizada, revisada e corrigida, tem várias versões aqui da Almeida. Vamos colocar aqui a Bíblia de Jerusalém, que geralmente é que a gente usa. E aqui embaixo, o que é que vai aparecer? Todas as obras espíritas e algumas também não espíritas que vão falar sobre algum desses versículos aqui. Então, vocês vão ver que tem muita coisa. Começa com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo só falando sobre isso. Capítulo 4. Então, você clicando nele aqui, eu cliquei, só explicando para vocês, vai abrir uma nova aba e aí mostra o texto. Aqui, como o site ainda tem alguns erros, o texto está aparecendo incompleto. Eu até vou passar para a equipe técnica que está organizando,
que o texto falta aqui. Aqui, infelizmente, só colocou o texto do Evangelho, mas falta o comentário de Kardec. Então, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Kardec vai falar sobre essa passagem, vai interpretar de maneira muito lógica, muito interessante. O Caiba Schutel. Aqui tem o Luz Imperecível, que infelizmente, já está aqui a capa e tudo, mas o livro ainda não foi, ó, se você clicar, ainda não aparece. O livro está sendo escaneado e incluído ainda, então, por enquanto, ele não está disponível, né? Está sendo atualizado aos poucos. Mas o Luz Imperecível tem um comentário sobre ele. O Luz Imperecível é um livro fantástico, eu acho que eu tenho até aqui. Eu tinha, infelizmente, acho que não está perto de mim. Mas é um livro produzido pelo Grupo Emmanuel, que o Antônio participou, junto com o Honório lá. Então, é um livro que veio desse grupo lá de Minas Gerais e que nos inspira bastante. É um livro bem legal, um livro que, com certeza, inspirou muito a criação do NEP. Aí tem Humberto de Campos, Boa Nova, que é aquele capítulo, Lili, Lição Nicodemos, o capítulo que você viu a palestra de Haroldo, tem uma palestra de Haroldo sobre esse capítulo 14. Isso. Um livro excelente aí. Que é essencial que a gente utilize como referência, porque ele vai trazer essa passagem, vai trazer mais detalhes da cena, né? Aí outros livros diversos, né? Aqui a gente viu Allan Kardec, Caibá, Grupo Emmanuel, Humberto de Campos, e aqui outros livros diversos do Chico. Antônio está mostrando ali. Olha aí, Antônio. Olha aí, Luz Imperecível, já com a edição nova, que eu tenho a edição antiga. Uma capa É fácil encontrar esse diferente. livro? Infelizmente, não tão fácil, Lili, deveria ser. Porque é muito procurado e aqui no Nordeste termina, quando chega nas livrarias, rapidamente esgota. Tem que pedir pela Mas, internet, né? mas na internet eu acho que é mais fácil. Eu sei que talvez procurando aí em Fortaleza, na livraria, nas livrarias, no Ceará, deve ter em algum lugar. Aqui na Paraíba, acho que não tem tanto acervo quanto aí. Aí tem umas livrarias, livrarias mesmo, muito boas ainda, né? Vou Voltadas procurar. para livros espíritas. Ou na União Espírita Mineira, na livraria da União Espírita Mineira direto, ou na Boa Nova. Lá tem o livro. Certo. Ótimo, Antônio, aí, Obrigada. já tá por aí. A livraria Candeia talvez tenha também. É bom dar uma olhada online, acho que a gente consegue. Então, esses livros diversos do Chico, que vão comentar, olha, e aqui ele mostra qual o versículo que o livro está falando, o versículo 1 do capítulo 3, o 2, o versículo 8, aí você clicando, abre e já aparece o texto que comenta, né? Às vezes é um comentário bem breve que é feito, né, no livro, mas esse livro, por exemplo, é um livro do Chico Herculano Pires e Espírito Diverso. Esse livro eu nem conhecia, gente, pra vocês terem ideia. Diálogo dos Vivos. Tô sabendo agora que existe ele. Aí tem uma parte aqui só de Emmanuel, aí vai ser cheio de referências. Seara dos Médiuns, Fonte Viva, Livro da Esperança. A gente tá pegando a Excelente esse passagem, trabalho, viu? né, é incrível, né? Vai Esse facilitar muito o trabalho nosso estudo, né? facilita muito, Lili, facilita demais. Esse trabalho, ele foi feito por um companheiro nosso lá de Araraquara, em São Paulo. Ele participa de um NEP e ele entende muito dessa parte de programação, né, de tecnologia da informação, e aí ele fez tudo sozinho. Óbvio que com a ajuda de algumas planilhas que a gente já tinha, né, que inclusive surgiram
lá na União Espírita Mineira, com o grupo Emmanuel lá, eles faziam umas planilhas datilografadas no início, assim, era uma coisa bem... Aí depois virou uma planilha de Excel, e aí hoje tem essas ferramentas de pesquisa. E a Com escolha muita das coisa, gente. obras também, né? Oi? As obras também, a escolha das obras, trabalho muito bom. É verdade. Exatamente, fiz maior, datilografado mesmo, viu? Não é não, Antônio? E o Google chamava-se biblioteca. Olha aí. Então assim, esse é o resultado do trabalho desses pioneiros, né? Hoje a gente conta com essa facilidade por causa desses pioneiros que buscaram essas referências. Onde existiam, elas encontravam. E essa passagem nossa, é interessante observar quanta coisa tem, né? Porque é uma passagem que foi muito comentada. A gente está vendo aqui, não é toda passagem que tem tantos livros assim, não, gente. Ó, tem esse livro aqui, ó, do Martins Peralva, que vai comentar também. Tem muita coisa aqui, gente. Está sendo atualizado cada vez mais. Eu vou descendo e continuo. Ó, vocês veem, por exemplo, o livro Renúncia. É um romance Maravilhoso histórico, esse. como vocês sabem. Mas existem referências ao versículo 3 da nossa passagem lá. Então, olha que legal. Até isso também, Muito não bom. só livros voltados para o estudo do Evangelho, mas todas as referências possíveis e encontradas aqui, a gente coloca. Por exemplo, vamos ver lá o que é que tem no Renúncia. Capítulo 6º. Aí a gente vai ter que encontrar, muito provavelmente aqui vai ter alguma referência. Aqui tem de Lucas e tal, mas aí fica, então, a cargo de quem estiver pesquisando buscar onde que está essa referência. Excelente, estou Voltando aqui. impressionada. Não, Muito. eu também tô... cada vez que eu vasculho aqui, vem coisa nova. Por exemplo, aqui livros de Joana e tal, a gente ainda está baixando e vendo os livros. Deixa eu ir lá para o final, pronto. Aqui embaixo, eu até vou pedir para o Jonas, que é ele, para poder colocar esse botão mais visível, porque aqui é uma coisa bem interessante. Você clicando em ver referências, ó, cliquei, vou abrir aqui. O que acontece? Aqui tem a nossa passagem versículo a versículo, e aqui outras passagens que vão conversar com ela. Por exemplo, eu estava vendo aqui, João, esse versículo aqui que fala sobre o Nicodemos ter procurado Jesus à noite. Aí tem essa referência em Juízes. Vamos abrir aqui para ver. Aí Juízes fala então, Gideão tomou 10 homens entre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não os fez de dia, mas fê-lo de noite. Então, uma referência dessa questão da noite no Antigo Testamento, e aqui é colocada, né? E aí tem muita referência, óbvio que tem algumas referências mais diretas e outras que são mais indiretas, mas aqui, ó, qualquer versículo tem referências desse versículo no Velho Testamento, no Novo Testamento, cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, tudo aqui só a um clique de distância. Como pode um homem nascer sendo velho? Esse versículo aqui. Aí tem outras partes de João que vão comentar, carta de Paulo. Aí a gente tem que descobrir qual é a comparação que é feita, né? Mas, enfim, aqui, meus amigos, dá para perder horas e horas, perder não, ganhar, né? Horas e horas de estudo, fazendo essas comparações, coisa que a gente já faz, o Antônio nos traz bastante, com a experiência dele, esse estudo comparativo, e aqui fica fácil da gente fazer, porque a gente não precisa mais de tantos livros para poder localizar.
Pronto, então essa é a nossa ferramenta de pesquisa. Para encerrar, E deixa eu falar. pode falar. Quando ela disse que tinha algo interessante para mostrar, eu nem sabia que existia essa ferramenta que eles estavam desenvolvendo. Eu estou sabendo agora, assim como vocês. Estou tão surpresa quanto vocês. Eu estou abestalhada, gente. Porque a gente gastava, né, empregava muito tempo para ir reunindo, né, tudo e pesquisando de obra em obra, olhando várias tabelas de referências, e isso aí é a tecnologia a favor do estudo, né? Usando essa ferramenta, a gente vai poder fazer uma pesquisa ainda mais completa, e a partir daí tem todo o nosso trabalho, né, de poder enxugar, de procurar tirar o essencial, porque quando tem muita coisa, a gente tem que ter cuidado para não se perder também, né? É verdade. Um ponto que eu queria deixar de observação, gente, é que o pessoal tomou um cuidado aqui de colocar esse aviso aqui, ó. É que nós temos as obras sendo citadas, né? Mas é uma citação parcial para estudo. E é permitida, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, é permitido que a gente reproduza, né? A gente não está disponibilizando a obra inteira. Toda vez que você pesquisa um versículo, você tem uma citação parcial dela. Por isso que, né, a gente respeita os direitos autorais. Inclusive, ó, para respeitar ainda mais, aqui a gente adicionou um botão de comprar. Você vê a obra, aqui você pode clicar e você vai ele vai fazer uma pesquisa, ó, Livraria Candeia, infelizmente está indisponível, mas para a gente poder incentivar as pessoas a comprarem os livros. Aqui não é um site que disponibiliza as obras, né, espíritas na íntegra, assim, para você pegar e baixar, né, por causa disso, ó, ajude o movimento espírita, adquira as obras, pois os valores arrecadados são sempre utilizados em obras de caridade. Então, é importante a gente dar esse apoio, né? Isso aqui é só para facilitar a nossa pesquisa, não para substituir esse apoio. Ismael, Irvina perguntou o seguinte, que quando você apresentou, né, os elementos de pesquisa, ela perguntou se os 3 primeiros itens precisam ser trabalhados juntos. Não necessariamente, você pode escolher os 3 juntos, né? Ou então você pode escolher alguns desses elementos e mesclar com outros que estão mais à frente. Não necessariamente precisa ser o combo dos 3 juntos, né? Você fica à vontade. Às vezes a gente pega os 3 seguidos porque facilita na hora de estar apresentando, né? Só isso. Nossa, obrigado, Larissa, porque agora que eu vi que eu passei a pergunta da Evina, aqui não tinha visto. Perdão, amiga. Ismael, eu posso Oi, só Lili. fazer uma observação? Eu tenho a impressão que quando tem uma das obras sugeridas, que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, o nome do autor, eu acho que está faltando um R. É Cair-Bar Schutel. Aí eu acho que não tem o R. Tá como Cair-Bar, tem um R aí depois do I. Olha só. Será? Tenho Peraí, ó. certeza. Isso Tem um mesmo. R, sim. Tem um R no nome dele, sim. É Cair Barchutel. Cair-Bar. Nossa, muito obrigado. Já vou anotar aqui, viu? Inclusive, vou ter, agora de E aqui, 9 ó. horas, vou ter. Olha, não Tô sei se dá vendo, é para isso ver, mesmo. né? Obrigado, Divino, obrigado. Olha, gente, eu queria, aproveitando isso que. Não, eu falei Divino, né? Lili. Aproveitando isso que a Lili trouxe, dê uma olhada nessa ferramenta e, e todo o erro que vocês verem, nos passem, porque a gente está mandando tudo isso para o pessoal e corrigindo, e atualizando e melhorando. Essa é a versão 1.0, a versão beta. Ela ainda não está disponível no site, mas a gente já está apresentando para os NEPs para que a gente possa testar, né? E ótimo você ter falado isso. Cai baixo, Theo. Eu confesso a vocês que eu sempre usei errado, viu? Eu também. E vim aprendendo. Tem um outro erro que eu vi aqui de português. Infelizmente eu não. Allan Kardec com K no final. Enfim.
São detalhezinhos que a gente vai colocando para o pessoal corrigir. E só para mostrar para vocês, aproveitando, a Ivina colocou, será ótimo esse momento dos elementos com essa nova ferramenta. É verdade, né? E assim, existem formas de pesquisa que tem nessa ferramenta aqui. O que eu mostrei para vocês foi essa primeira parte aqui, que é a que a gente provavelmente mais usa, né? Você coloca o livro, o capítulo e o versículo, o trecho, né, de tal versículo a tal. Aqui embaixo, você pode pesquisar palavras nas traduções bíblicas. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra que seja dessa passagem. Água. Não, água deve ter um bocado, né? Vento, pronto. Diga, Antônio. Você tem uma sugestão? Não, ela já disse, eu ia falar serpente. Serpente, boa. É uma palavra que talvez não tenha tantas vezes quanto água e espírito, vento, né? Aí a gente pega aqui na Bíblia de Jerusalém, ou qualquer dessas outras traduções aqui, vamos colocar pesquisar. Aí ele mostra, foram encontrados 45 resultados, e mostra aqui Gênesis, né, desde Gênesis, Números, Provérbios, Isaías, aí já começa aqui, ó, o Novo Testamento, referências em Mateus, Marcos, muita coisa mesmo, 45 referências que ele achou, né, na tradução da Bíblia de Jerusalém. Bom, essa já é uma outra forma de pesquisar também. Aqui eu confesso que eu ainda estou procurando entender o que é. Acho que, sim, aqui é para você pesquisar nos textos das obras espíritas, né, as obras de Kardec, de Emmanuel, de Humberto de Campos. Então, alguma palavra que você quiser também, você coloca aqui. Vamos colocar serpente também. E aí ele nos mostra nos livros, ó, o livro Construção do Amor, de Emmanuel, Filosofia Cósmica do Evangelho, de Huberto Holden. Ó, como vocês falaram, como eu falei para vocês, não é só obras espíritas, né? Tem obras do Huberto Holden também. Dicionários. Também tem essa parte. Pesquisar em dicionários bíblicos. Alguma referência. Também colocar serpente. E aí ele pesquisou em alguns dicionários aqui, ó. Agora aqui ainda está um pouco desorganizado, porque ele não diz a referência. Coisas que a gente vai corrigindo. Mas já tem alguns dicionários aqui. Ele só não coloca qual é o dicionário. Aqui, tem esse livro, né? Pequeno ABC do Pensamento Judaico também. É isso, gente. Essa é a nossa ferramenta de pesquisa nova. O Adalberto precisou sair. Usem bastante. É uma ferramenta que está à disposição para todos, seja de NEPs ou não. E vai nos ajudar, como a Ivina falou, para a nossa passagem, né, atual, mas daqui para frente também vai ser bastante útil. E como eu falei para vocês, qualquer erro que vocês perceberem, me passem. Esse visual, ele provavelmente mude, fique mais com a cara do site do NEP Brasil, né, que tem outro visual, mas é como uma versão beta, já tá bem bonitinho, inclusive, né? É isso, meus queridos. Acho que agora a gente já parte para o nosso encerramento, né? Talvez seria bom já começar a dividir, né? Pode ser, já falta um tempinho aí. Ou a gente faz isso no grupo? Deixa eu tirar aqui esse. Pronto. Eu posso ir anotando. Eu posso ficar com 18. Pronto. Pronto, tô anotando aqui. Larissa já está anotando ali.
18, Lili. É uma boa escolha, viu, Lili? Então tem muita coisa, né? Eu 14, 15 e 16. Pronto, 14, Pronto. 15, 16, Antônio. Larissa já tá anotando. Eu não sei se eles estão te ouvindo, viu? Ah, é? Ó, e Vina pediu para colocar o 3. Ó, pode me deixar então com os 4 primeiros, se alguém não quiser. Não, o Paulo quer 1 e o 2. Então eu fico com o 3 e o 4. Certo, então calma. Botei aqui, Antônio. Liga o seu áudio. Vai dar. Eu mudo aqui o meu. Pronto, eu coloquei aqui 18 para Lili, 14, 15 e 16, Antônio. Vai me dizendo aí, Zé, 1 e 2. O Paulo. 1 e 2, Paulo. A Edvina escolheu 3. A Edvina disse que quer o 3. Certo. Ok, vou colocar aqui 3. Muito bom. Larissa, eu acho que eu posso ficar com 17 também, 17 e 18, porque eu acho que tá muito ligado um ao outro, né, o assunto. Sim, verdade. 17 e 18, pode colocar, por favor. Certo. 17 e 18. E a Ivina fica com 3. E pode botar eu no 4. Ah, Eu vou ficar, então, com 7, 8 e 9. Larissa. então, Alguém? para mim, bota 4, 5 e 6. Pronto. Perfeito. Aí tá faltando bem pouquinho. Boto lá no grupo e quem não escolheu pode escolher por lá. Perfeito. Pronto. Pronto. Vou desligar meu áudio. Débora com 19. A Débora está dizendo 19. Isso. Certo. Maravilha. Lembrando que, muito provavelmente, esses que estão mais no final, né? Talvez não dê tempo na próxima semana. Talvez não, acho que muito provável que não dê. Mas aí, na outra sexta, aí a gente continua. Ismael, você me permite fazer uma colocação? Claro, meu amigo, fica à vontade. A ferramenta que foi apresentada é uma ferramenta extremamente rica, mas nós temos que ter assim, um cuidado muito grande para nós não nos perdermos, né? Porque a gente está acostumado a fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente começou a desenvolver ferramentas próprias, usando planilhas, etc. Um caso como esse, você colocou um nome serpente, apareceram 45 citações, mas nem toda citação ela cabe para a passagem que nós estamos pesquisando. Então, o objetivo não é empurrar citação, é escolher aquelas citações que têm ligação, que têm sentido com a perícope que está sendo estudada e com o fechamento moral que nós já estamos antevendo. Aí aquela passagem tem sentido, porque às vezes aquela mesma palavra, ou aquele mesmo trecho, aquele mesmo termo que ele está sendo dito ali, ele é interpretado completamente diferente numa outra mensagem. Até da parte oposta. Exemplo, termo Jerusalém. Jerusalém, numa interpretação espiritual, ela é tida como a terra do sacrifício maior, a terra onde houve o sacrifício, onde houve a morte, e ela é tida como um templo, um monte de elevação espiritual. Então, de acordo com a mensagem, ela tem sentidos completamente diferentes. Então, a gente só tem que ter esse cuidado de alinhar, de ver as citações e depois saber escolher aquela que vai se adaptar à perícope que está sendo estudada, para a gente não se perder. Queria só fazer essa colocação. É essencial essa observação, Antônio. Muito bom mesmo, importante, até porque é tanta coisa, né? E a gente pode realmente se perder e terminar, enfim, tem que realmente ter esse cuidado, né? Eu mostrei para vocês como há algumas referências e
e dei alguns exemplos, né, vocês verem que as relações, às vezes, elas são, como é um programa de computador, elas são muito diretas, né, mas nos cabe, como o Antônio falou, nos cabe utilizar essas referências a favor da nossa interpretação, né, e não ficar refém delas. Não, a gente se perde aqui no site, realmente, o conteúdo demais. A gente precisa ter esse cuidado. Muito bom, meu amigo. Muito bom. É Isso, isso, meus meus queridos. queridos. Alguém Alguém quer quer Ismael, falar? falar? Sim, Sim, Larissa. Larissa. tem uma mensagem no Fonte Viva que a gente leu no Evangelho ontem, que falava justamente sobre isso, né? Sobre a importância do nosso esforço diante da interpretação bíblica, diante do texto. Então, no próprio trabalho acadêmico, né? Quem já teve que fazer TCC, dissertação, tese, tem muita coisa para a gente estudar, muitas citações, mas aí entra o trabalho do pesquisador, de usar do critério, né? De ter todo esse esforço, né, de interpretação aplicada à passagem, senão a gente realmente se perde, como o Antônio falou. Exatamente. E é por isso que talvez seja interessante, essa ferramenta, talvez seja interessante trazer uma observação de que essa ferramenta, ela não veio para substituir esse nosso esforço, que é essencial. E vejam, por exemplo, eu estava olhando uma passagem, que eu pego, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, se vocês olharem, em toda passagem tem do ladozinho as referências que você pode fazer de relação com outras passagens. Ali já passou por um certo crivo, um critério para estabelecer aquela conexão. No site não tem esse crivo, né, no site. Por isso que essa observação do Antônio é importante, né? Principalmente para fazer essas referências entre passagens diferentes. Porque tem coisa realmente que, como o Antônio falou, é uma palavra que, em um contexto diferente, um significado totalmente mesmo. E aí é o perigo da gente querer fazer uma interpretação muito pessoal, uma interpretação que vem na nossa mente, que pode fazer sentido a princípio, mas que não tem base mesmo no texto, né? Não tem uma base firme, né? Então é um cuidado importante mesmo. Meus amigos, vocês têm mais alguma dúvida, algo a acrescentar? Agora nós vamos colocar a mão na massa, né? E para a parte boa, que é estudar. Como eu falei para vocês, fiquem bastante tranquilos, principalmente os companheiros que vão fazer isso pela primeira vez, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas de ter que fazer essa pesquisa, mas esse trabalho é igualzinho àquele que a gente faz no colégio, quando um professor manda pesquise sobre tal assunto, e não tem nada de... Aqui nós somos todos aprendizes, né, que estamos compartilhando conhecimento uns com os outros, todos nos ajudando, então fiquem bastante confortáveis. Se precisarem da minha ajuda, de Larissa, da de Antônio, estamos aqui no grupo para ouvi-los e podem nos questionar, né, se comunicar com a gente no privado ou no grupo mesmo lá do WhatsApp. Tá ok? Deixa eu descompartilhar aqui nossa tela. Vamos fazer então nossa prece final. Hoje então foi só essa abertura mesmo, e foi bom ter mostrado já para vocês, né, essa ferramenta que como Larissa falou, nem ela sabia, eu nem tinha contado para ela ainda. É, é bem nova mesmo, é fresh, é new, é inédito, porque a gente acabou de saber da existência dela e estamos trabalhando em cima dela para aprimorá-la e facilitar esse nosso trabalho de pesquisa,
sempre para agregar, né? Não para substituir, como eu falei para vocês. Larissa, faz então nossa prece final. Aliás, vamos fazer o seguinte. Bom, era isso que eu ia lembrar. Vamos fazer uma prece musical com a música Verbos de Tim Vanessa, que tem a ver com a nossa passagem, né? Vamos então lá. Você já conhecia essa música? Caso não, vamos aproveitar. O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Sopra o vento, pensamento, na linguagem articulada, e abrindo a boca diz o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Por dois, por 10, por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca diz o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Bada, 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 uia. Por 2, por 10, por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca diz o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. O Espírito sopra onde quer, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Por 2, por 10, por 100, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Que assim seja, meus queridos. Que assim seja. Um Boa ótimo noite. fim de semana para Boa Todos. noite, gente. Uma boa semana. Bom fim de semana, gente. Um abraço a todos.
E obrigada por organizar o material, Antônio. Ficou maravilhoso. As perguntas vão ajudar demais também. Obrigada. Deus, viu, gente? Um abraço, Abraço, gente. gente. Até Até semana sexta que que vem. vem. Tchau. Lembra de fechar a gravação.